A nossa leitura inicial está no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel compõe o grupo dos livros proféticos no Velho Testamento. E ele está no subgrupo dos profetas maiores. São 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores, perfazendo um total de 17 livros proféticos no Velho Testamento. Nós vamos ler então no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 15. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 15. Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós vamos agora para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. A carta aos Romanos está no Novo Testamento, compõe o grupo das epístolas, das cartas, e esta em especial escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, ou melhor, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Até aqui. No texto que nós temos lido em Daniel, é falado aqui sobre a atitude desses 3 jovens chamados Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes originais, os nomes de nascimento que eles tiveram. Os outros que aparecem aqui foram dados na Babilônia, quando eles foram levados cativos para aquele lugar. O que nos chama a atenção aqui, pela atitude desses jovens, foi a convicção. A convicção que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro, que deveria ser honrado e reverenciado para todo o sempre. No início desse livro, no capítulo 1, quando esses 3 jovens, na companhia de Daniel e outros jovens, chegaram cativos ali na Babilônia, nós vamos ver no capítulo 1, verso 8, dizendo que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei.
E nós percebemos que os jovens nessa oportunidade, eles não se manifestaram, apenas Daniel. Mas eles acompanharam Daniel neste propósito de abrirem mão daquela comida que era servida ao rei e se alimentarem apenas de legumes, uma outra comida bem diferenciada que não era oferecida aos ídolos da Babilônia. Mas nesse capítulo 3 nós percebemos que agora foi a vez desses jovens mostrarem também a sua convicção em Deus. Aqui Daniel não é citado e acredita-se que ele estava já a serviço do rei, trabalhando em alguma das províncias do reinado da Babilônia. Então esses 3 jovens aqui estão sendo obrigados a se prostrarem diante de uma estátua que tinha sido erguida pelo rei Nabucodonosor. E eles não aceitaram isso. Eles se recusaram em fazê-lo, foram levados à presença do rei, e então nesse texto, no verso 15 que lemos, eles estão sendo ameaçados de morte. Vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Realmente uma prova de fogo. E esses jovens aqui então ficaram firmes, disseram que não iam se prostrar diante da estátua, porque Deus poderia livrá-los. Mas se também Deus não os livrasse, mesmo assim eles não se prostrariam. Uma convicção. E eu acredito que o nosso Deus, Ele tenha investido muito na nossa vida, viu? Desde a entrega do próprio Filho, do único Filho, para morrer em nosso lugar, eu creio que Deus tem investido pesado na nossa vida, para que cada um de nós hoje também tenha essa convicção, de não abrirmos mão, em hipótese alguma, sob qualquer ameaça, da nossa fé em Deus. Mesmo que isso custe caro para nós, custe para nós um prejuízo financeiro, material, um prejuízo na nossa amizade, no nosso relacionamento com as pessoas, a nossa posição, eu creio que Deus espera de nós esta convicção, essa certeza que Deus é o Deus verdadeiro e que este caminho é o caminho da salvação e que não há outro. Este é o caminho verdadeiro. Jesus é o caminho verdadeiro. E essa convicção tem que fazer parte da nossa vida. Nós devemos, a cada dia, nos posicionarmos diante de Deus com convicção, com certeza da nossa salvação. Quando nós lemos lá em Romanos, o apóstolo está falando com relação ao pecado. Ele se refere ali, será que para nós, para termos a abundância da graça, nós devemos nos entregar ao pecado? Será que jovens solteiros precisam fazer sexo antes do casamento para saberem que isto é prostituição e os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus? Será que pessoas casadas vão precisar trair seus cônjuges, cometendo o adultério, fazendo com que sejam reprovados e não herdem o reino dos céus? Será que pessoas jovens ou maduras vão mentir para saberem que o pecado da mentira é um pecado que os proíbe de entrar no céu? Será que pessoas vão fraudar, roubar, enganar e saber que isto é pecado, para depois saberem que não entrarão no reino dos céus? O apóstolo Paulo está falando: de modo nenhum, de maneira nenhuma eu continuarei a pecar, para que a graça de Deus abunde em minha vida. Mas eu conscientemente devo me posicionar, que já estamos mortos para o pecado e que hoje vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, nós recebemos uma chance de ouro,
uma chance valiosa de termos uma nova chance, uma nova oportunidade diante de Deus. A Bíblia nos garante que essas coisas velhas já se passaram. Então não é necessário vivermos em pecado para provarmos a graça de Deus, mas como hoje já temos conhecimento da verdade, devemos cuidar da nossa vida para vivermos de uma maneira que agrade a Deus em todo o tempo. Meu irmão, você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção de que este caminho é o caminho que o levará ao céu? Você tem convicção de que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida? Você tem convicção de que o mundo passa, a consciência passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre? Você tem convicção de que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja e que nós precisamos estar preparados, convictos da nossa escolha? Você tem essa convicção, meu irmão? Hoje, em nome de Jesus, que você tenha essa convicção da parte de Deus, que você tenha uma postura de que escolheu o caminho certo, e que nada o tirará deste caminho glorioso. Convicção em todos os sentidos, aonde nos relacionarmos, no nosso convívio diário, temos convicção de que este é o caminho da salvação. Não vamos nos prostrar diante de ídolos, como fizeram os jovens. Não vamos nos alimentar daquilo que é sacrificado aos ídolos, como fizeram os jovens e Daniel. Não vamos fazer coisas mais que desagradam a Deus. Hoje nós somos novas criaturas e vivemos para a glória de Deus. Vivemos para louvar e adorar o seu nome e para agradá-lo com todo o nosso ser. Amém? Que você tenha essa convicção hoje, que nenhum vento de prova, como essa prova de fogo aqui, literalmente de fogo, né? Uma fornalha. Eu sei que isso não vai acontecer conosco aqui no Brasil, talvez algum país lá fora tenha uma perseguição tão acentuada assim, mas nós aqui somos provados diariamente sobre a nossa convicção. Seja firme, seja constante, seja convicto na sua escolha, na decisão acertada que você tomou. Amém? Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou
pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Aleluia. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Convido a abrirem suas Bíblias no livro aos Hebreus, capítulo 4. O título dessa mensagem: Penetrado pela Palavra. Hebreus, Epístola aos Hebreus, não sabemos o autor. No capítulo 4, verso 1 diz: Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo.
porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vamos repetir todos juntos o verso 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, que realmente esta palavra continue penetrando em nossos corações, e para aqueles que ainda ela não teve essa eficácia nas suas vidas, eles possam reconhecer como palavra de Deus e terem os seus corações abertos para a palavra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma palavra é muito repetida nesse contexto desse verso 12, e a palavra é descanso. O Senhor, quando libertou o seu povo do cativeiro egípcio, através de Moisés, ele tinha como objetivo levar o seu povo a uma terra que mana leite e mel. Aquele povo adentrou a esta terra com Josué, mas nós sabemos pela história de Israel que realmente eles não tiveram, em toda a sua cronologia de vida de israelitas, eles não tiveram verdadeiramente um descanso. Houve períodos em que, principalmente no reinado de Davi e no reinado de Salomão, que eles tiveram um grande crescimento. Foi o período onde eles foram abençoados, onde os limites geográficos de suas divisas foram aumentadas, e de uma certa forma houve paz para os israelitas. E desde então nós sabemos que na história de Israel é um povo perseguido, um povo que viveu nômade por mais praticamente 2000 anos, e agora em 1948, por uma resolução da ONU, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, eles tiveram
o privilégio de retornar à sua terra e se constituir como um Estado, como uma nação. Mas nós sabemos que sempre eles estão em guerra, em briga, em litígio, e isso é uma comprovação do que a palavra de Deus está dizendo aqui nesse texto aos Hebreus, com referência ao povo de Israel. Josué, assim como Moisés, não conseguiu com que esse povo tivesse descanso. Por que tanto esses dois grandes líderes não conseguiram? Porque eles não creram. A palavra da promessa foi dada para eles, mas eles fizeram pouco caso a respeito dessa palavra. Eles tiveram descrença com relação a esta palavra, e dessa maneira eles não tiveram esse descanso e não estão tendo esse descanso até os nossos dias. E daí o escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação, ele faz uma espécie de um alerta, para que também a nós, povo de Deus, nos prometido um descanso, nos prometido um lugar onde nós podemos realmente descansar das nossas fadigas. As pessoas aí no mundo têm uma ideia de quando a pessoa morre, dizem assim: ela descansou. Ela antes estava sofrendo de muitas dores, mas ela agora está descansando. É uma afirmativa que nós ouvimos comumente as pessoas afirmando. Mas será que realmente essas pessoas que partiram deste mundo estão descansando? Essa é a grande interrogação que fazemos. Nós sabemos que neste mundo nós já podemos ter um descanso. Esse descanso vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunto para você: você tem descansado no Senhor? O Senhor é o seu descanso? Quando você está muitas das vezes aflito, necessitado, quando você está passando por um turbilhão, uma situação anômala chega na sua vida, você sabe a quem recorrer. Você tem um refúgio em que você pode dizer: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Nós podemos descansar no Senhor. E o Senhor então, Ele afirma que Ele foi preparar-nos lugar. João 14 fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, um lugar de descanso, um lugar de esperança, um lugar onde teremos a vida eterna. E dessa maneira, o escritor aos Hebreus, ele está colocando essa palavra aos nossos corações. Ele começa a dizer no verso 1, olha, temamos. O que quer dizer isso? A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. O temor do Senhor, temer a Deus, temer a sua palavra, temer a sua organização que está aqui na terra, que é a sua igreja. Ela não é perfeita, os pastores, os oficiais não são perfeitos, mas aqui
é uma organização que representa a palavra do Senhor. Então, dessa maneira, nós devemos temer, nós não podemos ser negligentes com as alertas da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo, neste mesmo livro, no capítulo 13, no verso 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, são pessoas que falaram a palavra de Deus, são pessoas que estão com a intenção de orientar as outras, são pessoas que realmente olham para o rebanho de Deus como ovelhas, e quando uma ovelha se desgarra, esse pastor vai atrás da ovelha, querendo trazer esta ovelhinha que se desgarrou novamente para dentro do aprisco. E dessa maneira a orientação aqui da palavra de Deus diz para recebermos como palavra de Deus. Você tem recebido assim a palavra do Senhor? Ou será que você tem feito pouco caso? Ou será que você tem duvidado? Ou o seu coração é incrédulo? O seu coração tem te enganado com as sutilezas deste mundo? E você muitas das vezes já passou por situações que podemos rotular por certos traumas espirituais, e você forma uma defesa, uma barreira contra a palavra de Deus, e essa palavra ela já não tem tanta penetração no seu caso, e dessa maneira ela já não se torna uma palavra inócua. Não que a palavra de Deus seja inócua, mas para você ela já não tem aquela penetração, aquele ardor como você tinha antes. Então aqui a recomendação é muito importante, que não podemos ser negligentes, fazer pouco caso com as admoestações, porque aquele pessoal lá em Israel, eles não conseguiram o seu descanso. E você quer conseguir o seu descanso? Você pode estar lutando por isso? E aqui o apóstolo ele fala sobre isso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Verso 11, tenho lido. Porque eles desobedeceram, porque eles ouviram a palavra, mas a palavra, ela não gerou fé. A palavra de Deus, ela precisa gerar fé no nosso coração. Se ela não gerar fé no nosso coração, ela não vai ter aquele destino que ela foi proposta por Deus. Precisa gerar fé no nosso coração. Por isso, em Romanos capítulo 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles israelitas, eles ouviram a palavra de Deus, mas não tiveram fé, e dessa maneira foram reprovados. Mas a advertência que a palavra de Deus nos coloca nesse texto, e nós não podemos citar este versículo 12, que é o versículo central, que é o nosso supra-sumo, podemos assim dizer, sem esse contexto. E aqui diz, como nós já repetimos, e podemos repetir novamente, se você quiser, porque a palavra de Deus, dá para você repetir comigo? Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta a discernir a divisão da alma e do espírito, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quem vai nos checar não é o pastor, não é o irmãozinho ali que fica às vezes cuidando da vida dos outros. Quem vai nos checar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai fazer com que nós possamos conhecer a nós mesmos. Será que nós somos salvos? Será que nós temos uma vida que tem agradado a Deus? Será que nós estamos vivos ou estamos mortos para o Senhor Jesus Cristo? Como tem sido a minha relação com Deus? Será que realmente esta palavra ela tem tocado na minha alma? Será que eu tenho aceitado como palavra de Deus? E dessa maneira, essa palavra ela vai fazer com que nós possamos nos conhecer, possamos ver quem realmente nós somos. Será que nós estamos caminhando seguros? Será que esta palavra ela tem feito um efeito na minha vida, na sua vida? Então o apóstolo coloca: ela é viva e eficaz. Ela não é uma palavra morta, é uma palavra que realmente ela se torna algo vivo na vida das pessoas. Às vezes nós podemos ver e gostamos de uma pessoa que tenha muito recurso teológico, histórico, muito recurso na vida espiritual. Nós gostamos de ouvir um bom sermão. Quem que não gosta de ouvir um bom sermão? E à medida que nós vamos ouvir aquele sermão, aquele pastor, aquela pessoa sendo usada por Deus, parece que aquela palavra ela entra tão bem no nosso coração, ela traz para nós essa vivacidade, essa eficiência nas nossas vidas, para que muitas das vezes nós tenhamos uma mudança interior. E às vezes também podemos ter a oportunidade de ouvir um irmãozinho que já não tem tanto recurso, é um irmãozinho simples, um irmãozinho que não estudou muito, ele não se formou às vezes numa faculdade teológica, mas nós podemos ver como Deus usa aquela vida, como Deus manifesta a sua graça, o seu poder sobre aquele irmão, sobre aquela irmã. E quando ele abre a sua boca e começa a testemunhar da palavra do Senhor, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela realmente não pode voltar vazia. E como diz o profeta, ela é como martelo que esmiuça a penha. A penha é a pedra mais dura que pode ter. E às vezes nós encontramos corações que são duros para a palavra, mas essa palavra, quando é pregada, quando ela é exposta, nós sabemos que ela tem essa penetração. Nós não sabemos o efeito que ela está fazendo no coração das pessoas, mas nós confiamos que é palavra de Deus. Aquela palavra que criou os céus e a terra, aquela palavra que fez os mortos ressuscitarem, aquela palavra que veio e encheu aqueles 120 pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus.
e eles agora não estão mais acovardados como estavam antes. Eles estavam escondendo das autoridades judaicas e romanas, mas agora Pedro toma a palavra e começa a pregar um sermão que 3.000 almas se converteram ao santo evangelho. Por quê? Porque essa palavra veio de encontro àqueles corações, e eu espero que a palavra de Deus também esteja vindo de encontro ao seu coração nesta noite. Que esta palavra você não receba como palavra de homem, como palavra que não tem eficiência, mas você receba como palavra viva, palavra eficaz, palavra que realmente faz o seu efeito. E Deus, Ele zela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Deus, Ele faz com que a sua palavra permaneça. A Bíblia diz: céus e terra vão passar, mas a tua palavra não há de passar. A Bíblia diz que se nós não falarmos, até as pedras clamariam. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra viva e eficaz. O que você tem feito da palavra? Será que a palavra, ela tem conseguido penetrar profundamente no seu ser? Essa é a função da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É um conceito que o apóstolo faz aqui. E aí ele diz: é penetrante, do que ele usa a figura da espada, de 2 gumes. E ele faz uma analogia invisível, espiritual, e uma analogia material, que são juntas e medulas. Então, quando a espada penetrava profundo, ela rompia as juntas, que são a parte que fica fora do osso, que são as partes que protegem o osso. Mas quando essa espada era viril, ela era bem afiada, era uma espada que penetrava no interior, na medula, que é a parte mole do osso. E ali essa palavra, ela tinha, através dessa espada, ela tinha esse poder de penetrar lá no fundo da medula do osso. Que comparação que o apóstolo Paulo faz, disse Paulo, mas nós não sabemos quem é o autor, mas o mais provável que seja o apóstolo Paulo, sobre essa figura da palavra. E assim, essa palavra, ela tinha o poder de dar vida e o poder, infelizmente, de dar juízo e dar condenação. Por quê? Porque quando essa espada não penetra, rompe as juntas e não chega à medula, essa palavra, ela não tem uma eficácia na minha vida. Eu criei uma rejeição, eu criei no meu coração uma dureza, para que essa palavra, ela não penetre no meu coração. Então eu rejeito esta palavra. Por isso o Senhor Jesus, Ele faz a outra comparação com a alma e com o espírito. A alma é a nossa natureza, e o espírito é aquilo que Deus pode fazer com que haja no nosso espírito, que a Bíblia fala do novo nascimento. É o que Jesus disse para Nicodemos, numa conclusão, lá no capítulo 3 de João, verso 6, ele concluiu dizendo: Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. A palavra, ela não consegue ir
até o mais íntimo do ser. Ela não consegue penetrar, ela se resvala, ela faz com que ela penetre apenas nas juntas, na alma. Ela não chegue até o ponto que ela está determinada, aonde vai haver uma transformação, aonde nós vamos ser tocados em nosso espírito, na medula, dentro do osso, porque parece que o nosso ser é um esqueleto que só tem a parte dura, a parte mole já não tem mais, é um coração, são ossos secos que a palavra não penetra mais, e assim as pessoas continuam sem dar vazão para que a palavra penetre no seu espírito para ver uma transformação. E isso cria-se uma rejeição, e é o que o autor está dizendo aqui, que isso é preocupante. Nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, aliás, capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, qual o principal ensino que nós podemos ver aqui? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela vai agora fazer um discernimento no meu pensamento, nas intenções do meu coração. Como eu sou, como é o meu eu? Será que eu sou realmente nascido de novo? Ou eu ainda sou natural? Será que o meu coração tem recebido esta palavra, tem penetrado no mais profundo do meu ser e tem feito algo diferente na minha vida? Ou será que eu tenho ouvido esta palavra, mas essa palavra não tem gerado fé, e assim eu posso me conhecer, eu posso saber como eu tenho recebido esta palavra tem guardado o meu coração tem tido morada para esta palavra? Será que eu sinto prazer, anelo de ouvir esta palavra, de ler esta palavra, e ela realmente tem ocasionado uma transformação no meu coração? Ou será que esta palavra, ela não tem tido o efeito que deveria ter? Essa é a grande função da palavra, é revelar se nós estamos vivendo no Espírito ou não, se nós temos tido com que as nossas juntas e medulas sejam penetradas pela palavra do Senhor. Então, você que está aqui nesta noite, eu não sei como está o seu coração. Se você veio aqui, já podemos concluir uma coisa: os irmãos que estão aqui, os amigos convidados, demonstra o interesse em ouvir a palavra do Senhor, em se aproximar de Deus, demonstra esse interesse, esse desejo, que muitas das vezes você nem sabe realmente o que está acontecendo na sua vida,
mas algo te impulsiona para você estar na casa do Senhor, de você ter o desejo de ouvir a palavra do Senhor, de crescer na palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor. Nós estudamos hoje pela manhã a reforma protestante, e essa reforma ela aconteceu porque uma pessoa começou a ler a palavra do Senhor, e Deus fez um rebuliço naquela vida. Deus pode também fazer um rebuliço na sua vida, e você render-se à palavra do Senhor, você abrir o seu coração e você começar a buscar o conhecimento desta palavra, a buscar se apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, um obreiro que esteja crescendo na palavra, e assim você pode manusear esta palavra, e em qualquer oportunidade que você tenha, você dizer palavras que vêm da parte de Deus, você expressar os seus pensamentos baseados no conceito da palavra do Senhor, você ter oportunidade de testemunhar o que Deus fez na sua vida, e assim esta palavra ela vai estar também fazendo um efeito de penetração na alma, no coração, no espírito das pessoas que te ouvem. E nós sabemos que quando esta palavra penetra, ela realmente fere, ela traz consequências, ela muitas das vezes faz com que tenhamos posicionamentos baseados na palavra do Senhor, que nós vamos ter que abrir com muitas coisas na nossa vida, muitas coisas que nós devemos deixar para nos aproximar mais de Deus. Esta palavra às vezes pode nos deixar até ferido, mas essa palavra, ela também tem o seu efeito purificador, o seu efeito de bálsamo, o seu efeito cicatricial, o seu efeito reparador. E não sei como está a sua vida, mas muitas pessoas chegam à fé cristã baseado numa penetração tão forte que elas chegam às vezes até semi-mortas, mas elas chegam. E à medida que elas vão se aproximando de Deus, se aproximando da sua palavra, Deus vai agindo no seu coração, Deus vai agindo na sua vida, e aquela pessoa vai sendo transformada numa nova criatura. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas antigas ficaram para trás. Agora a pessoa busca esse descanso. E como diz aqui no verso 13 desse capítulo 4 aos Hebreus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós não estamos aqui pregando religião, nós não estamos pregando para você fazer parte desta igreja, nós estamos pregando porque temos um compromisso com essa palavra. E se você não deixar esta palavra penetrar na sua alma e espírito, você não vai ter vida com Deus. Então, nesta noite, eu pergunto e faço um desafio: será que você, que é o nosso convidado, já foi penetrado pela palavra? Será que nessa noite a palavra tem penetrado no seu coração e ela tem feito um efeito imediato no seu coração, a ponto de você decidir: a partir de hoje eu quero ouvir mais essa palavra, a partir de hoje eu quero ler esta palavra, a partir de hoje, Senhor, ajuda-me
para que eu tenha fé, que eu possa ouvir e a fé seja acrescentada, e assim eu também faça parte dessas promessas, desse descanso que o Senhor quer oferecer àqueles que têm aberto o seu coração para esta palavra. Vem aí o 20º aniversário da Igreja Evangélica da Paz, nos dias 14, 15 e 16 de março. Este ano, teremos a presença do pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP. E temos uma novidade para você. Do dia 10 ao dia 14, faremos a Semana Apologética, onde o pastor João Flávio Martinez, juntamente com o pastor Nathanael Rinaldi, estarão ensinando a combater seitas e heresias, com palestras onde você vai poder fazer as suas perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Para mais informações, ligue 3232-4337.